Oi pessoal, vamos dar continuidade à nossa visita aí ao Livro dos Espíritos, né? E eu vou continuar falando da introdução. Essa é a segunda parte e esse vai ser um vídeo à parte dos outros, porque o item 6 da introdução, o Allan Kardec faz um resumo da doutrina espírita. Ou seja, toda a doutrina pode ser resumida nessas poucas páginas. E esse vídeo eu acho que vale a pena a gente fazer mais ou menos lendo. Prometo que eu não vou ficar lendo, né? Porque senão eu falava pra você, vai lá e lê o trecho. Que inclusive seria bem interessante. Mas eu vou passar por ele ponto a ponto, vou fazer os comentários que achar que tem que fazer, mas não vou me estender. Vou tentar focar no que o Kardec fala da doutrina, tentando explicar alguma coisa que facilitar pra gente, tá bom? Então, bom, ele fala, né, que os espíritos eles se deram esse próprio nome, eles falam, nós somos os espíritos ou gênios, e nós somos, pelo menos vários deles diziam, né, que eles eram pessoas que viveram na face da Terra, tá? E que eles constituem um mundo espiritual, assim como nós, os seres humanos, constituímos um mundo corporal, um mundo material, né? E aí vem os elementos que seriam as bases da doutrina espírita. Primeira coisa é, Deus é eterno, imutável, quer dizer, não muda, imaterial, quer dizer, ele não é feito de matéria de forma nenhuma, único, onipotente, ou seja, pode tudo, soberanamente justo e bom, ou seja, nada pode ser mais justo e mais bondoso do que Deus. Segundo item, criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espiritual, isso é, o dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, ou seja, o que veio antes, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Quer dizer, o mundo espiritual existia antes de tudo que existe e vai existir depois de tudo que existe no mundo material. Os espíritos, eles se revestem temporariamente de um envoltório material perecível, ou seja, eles vestem de alguma forma um envoltório, uma veste, uma roupa, né, material perecível, quer dizer, que estraga, ou seja, o nosso corpo humano, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade, ou seja, ele se coloca num recipiente material que estraga, que degrada, e quando ele é destruído pela morte, eles voltam a ser livres, ou seja, eles estão relativamente presos, ligados a essa veste material que é o corpo físico. Os espíritos, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegam a certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual sobre as demais. E esse é um ponto muito importante ao longo da discussão que o Livro dos Espíritos faz, né? Porque quando a gente vê aqui falar que a espécie humana tem superioridade moral e intelectual sobre as demais, isso não quer dizer abuso. Mas a gente não vai entrar nesse quesito agora, né? Isso é só para deixar o gancho para a discussão para o futuro. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Envoltório é uma palavra que eles usam muito. Envoltório é o que envolve. Então é a roupagem, é a embalagem, é a casca. Tá? Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, é o corpo físico que é parecido com o dos animais e que o princípio vital faz estar vivo. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Isso não precisa explicar, né? Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. E esse é um ponto interessante porque ele vai discutir isso melhor lá para frente. Então, existe o corpo físico, existe o princípio inteligente, né? E existe alguma coisa intermediária que liga os dois. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa, ou seja, faz parte da natureza dos animais.
dos quais tem os instintos, e pela alma participa ou faz parte da natureza dos espíritos. O laço, que é esse laço que conecta espírito e corpo, ou perispírito, que é o nome que o Kardec passou a usar para esse corpo intermediário, esse vínculo, né, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial, quer dizer, ele é material, mas não é completamente material. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, do corpo físico, da casca. O espírito conserva o segundo, quer dizer, ele conserva esse corpo que é menos material, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, nós humanos, no estado normal, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, quer dizer, que dá para encostar, que dá para tocar, né? Como sucede no fenômeno das aparições. O que ele está falando aqui, depois da morte, o espírito usa esse material, esse veículo que é o laço entre o espírito material, o espírito e o corpo material, né? Quando o corpo morre, ele passa a usar isso como corpo. E que a gente, na nossa forma material, não percebe esse corpo, mas que em algumas situações é possível fazer esse corpo ser percebido ou visto. O espírito não é, desse modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, quer dizer que tem uma limitação, de alguma forma física, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então ele está falando dessa forma de manifestação do espírito que é através desse perispírito, né? Que em alguns casos pode ser percebido pelo nosso corpo físico. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, pelos seus conhecimentos, sua proximidade de Deus e pela pureza de seus sentimentos e seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. Então aqui ele começa a fazer uma separação em categorias dos espíritos para a gente entender a diferença dos muitos tipos de espírito que tem no mundo espiritual. Então ele começa falando dos espíritos superiores, que são os espíritos mais puros, mais próximos de Deus, né? Então essa perfeição é o máximo que é possível se aproximar do Criador, né? As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos erros, né? O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal, ou seja, se sentem bem no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus. Antes, trapalhões e inconvenientes do que perversos. Ou seja, ele fala assim, tem alguns que não são tão ruins assim. Eles são mais perdidos, eles são mais atrapalhados, são meio inconvenientes, mas eles não chegam a ser ruins. A malícia e as inconsequências parecem ser as suas principais características. São os espíritos estouvados ou levianos. Estouvado é uma palavra que a gente não conhece muito. Leviano é no sentido de inconsequente. Basicamente, essa seria a melhor palavra para o nosso dia a dia. São espíritos inconsequentes, que não se preocupam muito com as consequências dos atos deles. Os espíritos não ocupam eternamente a mesma ordem. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita, ou do mundo dos espíritos. Que o Kardec no começo deixa bem claro, quando ele fala espírita, é no sentido do mundo dos espíritos. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Ou seja, a encarnação é uma necessidade. Para alguns é uma expiação, quer dizer, é um sofrimento, é uma forma de aprender e depurar e se livrar dos erros e das falhas. Para outros é uma missão, quer dizer, é uma tarefa que é dada para eles terem crescimento. A vida material é uma prova a que devem submeter-se várias vezes, até que hajam atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de filtro ou depurador, de onde saem mais ou menos purificados. Então a vida física acaba servindo como uma espécie de teste para ver se a gente aprendeu o que tinha que aprender, para botar a gente à prova no nosso propósito e de alguma forma isso vai nos purificando. Não porque a vida material faz uma mágica, mas porque ela dá as oportunidades para a gente ir se melhorando, né?
Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Vamos lá, vamos de novo nessa, que essa tem vários termos que podem confundir, né? Então, deixando o corpo, a alma volta para o mundo dos espíritos, de onde ela veio, para recomeçar uma nova existência material. Então ela vai para o mundo espiritual e em algum momento ela volta de novo para a existência material, depois de um tempo que pode ser longo, pode ser curto, depende da situação do espírito, e durante o qual ela permanece no estado de espírito errante. Espírito errante é errante no sentido de estar andando a esmo, de estar solto, de estar vagando. Mas não é vagando de perdido. Quer dizer que ele é errante no sentido de que ele não está preso na matéria, ele é um espírito livre. Quando a gente fala que o espírito é errante, é espírito livre. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Aqui ele adiciona um outro elemento interessante, porque os espíritos em algum ponto falam que todos os mundos têm algum tipo de vida, e que as muitas formas de vida servem para cumprir os propósitos da nossa evolução ao longo da nossa existência na criação. Então ele fala que a gente já teve, muito provavelmente cada um de nós já teve muitas existências, ainda vai ter outras, e que a tendência é ser sempre cada vez um pouquinho mais aperfeiçoadas, e que elas podem acontecer nesse mundo ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos que a gente está falando ocorre sempre na espécie humana aqui na Terra, né? Seria erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Inclusive, ele faz um comentário, Kardec, que ele deixa uma nota dizendo que existem diferenças entre a crença de que você pode ir para um corpo e outro, que eles chamam de metempsicose, e ao longo do livro ele explica isso melhor. Tá? Nós não vamos entrar aqui também. Então, o importante os espíritos, eles sempre encarnam como humanos. Então, uma vez que você é um espírito, você não volta a encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Ou seja, o espírito sempre evolui, só que às vezes ele evolui muito devagar, outros evoluem um pouco mais rápido, dependendo do esforço que ele faz para progredir. E aí você deve estar pensando, não, tem gente que regride. Na verdade, tem gente que demonstra pra gente, né? O que é de verdade. A gente podia achar que era uma coisa, na verdade era outra. Mas segundo os espíritos, a progressão é sempre para frente. O que você aprendeu, você não desaprende. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, um homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e um homem perverso é de um espírito impuro. Então o que ele quer dizer aqui o termo homem de bem é no sentido de uma pessoa boa mesmo, né? É o termo que se usava naquela época, principalmente. Hoje em dia a gente tem outras conotações para a expressão homem de bem, né? Mas é isso, uma pessoa boa é a encarnação de um espírito bom e um homem perverso é a encarnação de um espírito impuro. Então, uma pessoa boa não pode ter um espírito ruim, uma pessoa ruim não vai ter um espírito bom. É isso que ele está falando. A alma tinha sua individualidade antes de encarnar e a conserva depois que separa o corpo, que se separa do corpo. Então, quer dizer, ela era uma pessoa e ela continua sendo uma pessoa, indivíduo, separado. Ela não se mistura com outras entidades, ela não vira parte de outra entidade, né? Que é exatamente para separar da crença do panteísmo, né? E na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se refletem na sua memória, como a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Esse é um outro ponto importante, né? Ele fala que quando a gente volta para o mundo dos espíritos, a gente encontra as pessoas que conheceu na Terra, porque eles também voltam para o mundo dos espíritos. E que lá as lembranças das existências múltiplas que a gente teve na Terra vão retornando. Elas começam a voltar para a nossa memória. E aí a gente vai se lembrando do bem e do mal que fez. Que na verdade é um grande benefício que a gente tem. Porque imagina o peso de carregar todos os nossos erros, né, o tempo todo. A não ser que a gente já tenha aprendido a lidar com eles. Bom, o espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. Então a gente, quando está encarnado, tem uma influência da matéria sobre a gente. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma
aproxima-se dos espíritos bons, com os quais estará um dia. Então, olha só, a influência da matéria, ela vencer a influência que a matéria coloca sobre a gente, está ligado diretamente com o processo de evolução. Então, ao vencer os instintos que a matéria traz para a gente, que a existência física traz para a gente se aproxima dos bons espíritos. Aquele que deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Ou seja, quanto mais a gente se apega às coisas da matéria, aos prazeres da matéria, não que a gente não possa ter os prazeres da matéria, mas quando a gente é subjugado, quando a gente é vencido por eles, quando os prazeres e os impulsos da matéria dominam a gente, então a gente está mais ligado à nossa natureza animal e por isso está mais distante dos espíritos puros. A gente é mais impuro, porque a gente não tem tanto controle nosso e cede aos impulsos da matéria. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, como eu já falei, né? Os espíritos que estão encarnados, eles podem habitar em vários mundos, né? Hoje em dia a gente ouve falar um pouco mais da possibilidade de haver vida em outros planetas. E tem outra coisa, nem toda a vida precisa ser exatamente como a nossa, feita de elementos parecidos com os nossos. E eles não desenvolvem esse assunto completamente nem no Livro dos Espíritos e nem nos outros livros básicos, principalmente a Gênese, que fala um pouco mais dessas coisas. Mas eles deixam claro que existem outras existências encarnadas, não igual a nossa, mas de vida física, vida material. Os espíritos não encarnados ou errantes, os livres, né, como eu falei para você, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Então o que eles estão falando é que os que estão livres da matéria, os que não estão encarnados, eles não ficam num lugar, tem um lugar lá, tipo o inferno, o purgatório, tem uma região falando, nesse cercadinho que eles ficam. Não, eles estão livres no espaço, quer dizer, eles estão livres em volta da gente aqui na Terra, eles estão em outros lugares do espaço, eles estão livres para trafegar dentro da capacidade deles. Então, eles muitas vezes estão próximos da gente também. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora não explicados ou mal explicados e que não encontram solução racional senão no espiritismo. Então o que eles estão dizendo é que os espíritos eles têm uma influência sobre o mundo material que a gente não compreende por completo, mas que é uma influência muito grande, tanto no mundo moral, ou seja, influenciando a nossa vida, as nossas atitudes para o bem e para o mal, quanto em efeitos físicos que acontecem no mundo e que a gente não consegue entender por completo por que eles são daquele jeito. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os espíritos bons nos incitam ao bem, nos induzem ao bem. Nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação, ou seja, com aceitação. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Ou seja, eles falam que os espíritos bons tentam ajudar a gente a se melhorar, para ser mais feliz, e pra gente e por isso eles nos estimulam a suportar com coragem e com aceitação as dificuldades dessa existência nossa. E os maus, eles ficam tentando forçar a gente a agir como eles, porque eles se identificam com a gente, se eles são infelizes, eles querem que a gente fique junto com eles na infelicidade. Eles não toleram a gente ver alguém feliz, progredir para felicidades e eles ficarem para trás. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, quer dizer, ou elas podem ser perceptíveis ou não. As ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia, ou seja, contra a nossa vontade. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações, quer dizer, a gente vai ter influência boa e ruim o tempo inteiro, é a gente que tem que entender, bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes pelos médiuns que lhes servem de instrumento.
Então ele falou assim, ó, tem as influências ocultas, que é essa influência de vir soprar no ouvidinho da gente, faz isso, faz aquilo, ó, ajuda o outro, não, atrapalha, larga ele para lá. E tem a comunicação direta, que eles se comunicam mesmo, fazendo-se ouvir a voz, aparecendo, mandando mensagem e assim por diante através dos médiuns, né? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação, quer dizer, você pode chamar eles ou eles podem vir por conta própria. Podemos evocar é muito parecido com invocar, é a ideia de chamar, tá? Evocar todos os espíritos, os que animaram homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Quer dizer, você pode chamar pessoas desconhecidas do mundo e pessoas importantes, grandes. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles receber, por meio de comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazermos. Aqui ele está falando especificamente, em particular, do momento dele. Ele está falando da comunicação com os espíritos de modo geral, mas ele está chamando a atenção para o que ele vivenciou durante o período da codificação. Eles tinham contato com espíritos que se revelavam pessoas que tinham sido conhecidas do mundo e espíritos desconhecidos, e tinham mais diferentes tipos de informação a partir deles. E inclusive revelações que lhes eram permitidas, ou seja, ele dá a entender que nem tudo nos é permitido saber, não de uma vez, não naquele momento. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Bom, os espíritos quer dizer que eles vêm atrás do que eles gostam. Então, se ele é um cara bom, ele procura um cara bom. Se ele é um cara ruim, ele procura um cara ruim. A gente procura os nossos afins, os nossos parecidos. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, ou seja, eles têm prazer de participar de reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, ao contrário, encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre pessoas frívolas, quer dizer, pessoas inconsequentes, pessoas sem seriedade, ou guiadas apenas pela curiosidade, e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, desses espíritos inconsequentes, só se deve esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações. O que é mistificação? É engano, é fingir que é outra pessoa, é falar uma coisa errada, é nesse sentido. Pois muitas vezes tomam nomes venerados, nomes conhecidos que as pessoas acham importantes, a fim de melhor induzirem ao erro. Então isso que é basicamente a mistificação. Distinguir os espíritos bons dos maus é extremamente fácil, ele fala. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes trivial e até mesmo grosseira. Quer dizer, falam bobagem, são grossos, estão nem aí, né? Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, porque às vezes o mesmo espírito sendo imperfeito, ele pode falar uma coisa boa, né? Mas em muitas outras dizem falsidades e absurdos, por malícia ou por ignorância. Quer dizer, às vezes você está falando com um espírito que é imperfeito, e ele pode achar que está falando uma coisa boa, mas ele está fazendo mal, ele está enganando, ele está distorcendo. Às vezes ele está falando o que ele acha, e não quer dizer que é verdade ou que é bom, né? É isso que ele está falando. Zombam, esses espíritos inferiores zombam da credulidade, ou seja, do quanto que a pessoa acredita nas coisas, e se divertem às custas dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, ou seja, afagando a vaidade deles, né, fazendo as pessoas se sentirem importantes, e embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Então ele pega e vê que o cara tem ideia errada e ele continua estimulando a ideia errada, porque ele percebe que ele ganha poder sobre aquela pessoa e ele consegue induzir ela porque ele quer, né? Então é muito importante para ele fazer essa enganação, né?
Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção do termo, ou seja, comunicações sérias de verdade, só são dadas nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. E ele fala tudo isso para dizer assim, olha, você pode chamar os espíritos, eles vêm. Só que se você chama com motivo sério, vem espírito sério. Agora, se você chama para brincadeira, para curiosidade, para dizer que está fazendo, você vai atrair espírito ligado com esse mesmo espírito seu, com essa mesma vontade sua. Você quer brincar, você vai atrair gente para brincar. Você quer fazer mal para alguém, você vai atrair gente que faz mal. Agora, se você quer coisa séria, você quer aprender, você quer se melhorar, então você vai atrair espíritos melhores também. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isso é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. Não precisa nem explicar, né? A moral dos espíritos se resume à lição que Jesus deixou para a gente: fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente e não fazer para os outros o que a gente não queria que fizesse para a gente. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde esse mundo, se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades, ou seja, as capacidades, e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar, para nos testar. Que o forte e o poderoso devem, no caso, eles têm o dever de ter apoio e proteção ao fraco. Porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, transgride, ou seja, ofende a lei de Deus. E com isso eles ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo ficar oculto, que nada fica escondido no mundo dos espíritos. Lá o hipócrita vai ser desmascarado e todas as suas maldades, as suas torpezas descobertas. Que a presença é inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem a gente agiu mal, e que isso é um castigo que está reservado para a gente. Ou seja, não dá para você chegar do lado de lá e achar que passou. Tudo que você fez de bom vai estar lá, mas tudo que você fez de ruim vai estar lá também. Você vai ter que conviver com quem você fez bem, com quem você fez mal, e então não dá para fugir. É isso que eles estão falando. Que ao estado de inferioridade, de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Ou seja, existem sofrimentos e alegrias que vêm de ser ruim ou de ser bom, de fazer as coisas mal, de fazer as coisas bem, que a gente não entende, não tem como entender aqui na Terra também. Então, que é importante que a gente tenha o cuidado de buscar ser o melhor. Mas eles também nos ensinam que não há faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. E aí, isso é muito importante porque o que eles estão falando assim, olha, não adianta choro nem vela. Se você fez mal, você vai lidar com as consequências. Mas se você fez bem, também. Você não foge daquilo que você faz. Mas também não tem erros que não dê para se livrar. Assim, todo erro é possível ser consertado. É isso que ele fala quando eles falam que não há faltas irremissíveis. Que sempre tem uma forma de a gente aprender a tirar proveito do nosso erro para se melhorar, no sentido de buscar agir melhor, fazer o bem para quem fez o mal, ou fazer o bem para alguém que precisa. Então sempre tem um jeito de consertar o que a gente errou. O homem encontra o meio de consegui-lo nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seu desejo e seus esforços, na senda do progresso, no caminho do progresso, com uma perfeição que é o seu objetivo final. Ou seja, que Deus sempre permite que cada um de nós lide com os nossos erros de forma a aprender e voltar a seguir cada vez melhor o caminho para a nossa perfeição. E aí, gente, então esse é o resumo da doutrina espírita, tá? Conforme os espíritos superiores trouxeram lá para o Kardec. E aí, depois, o item 7 para frente, ele começa a falar das objeções, quer dizer, quais são as críticas que as pessoas fazem a essa doutrina. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e a gente continua no próximo, tá bom? Até já.